Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio homenageia o vereador e ex-presidente da casa, Jorge Felipe, com a medalha Pedro Ernesto. Após 4 meses de funcionamento, posto de vacinação da Câmara encerra a atividade com mais de 13 mil vacinas aplicadas e parlamentares aprovaram um projeto que cria medidas contra o mau uso dos recursos públicos. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias indo direto ao plenário do Palácio Pedro Ernesto. O presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, entregou a medalha Pedro Ernesto ao parlamentar Jorge Felipe, que presidiu a casa por 12 anos. O repórter Renato Chapô tem as informações ao vivo. Boa noite, Chapô. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. Uma noite especial para o Parlamento Carioca, que, como você disse, homenageia hoje o ex-presidente, o vereador Jorge Felipe, com o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Várias autoridades estão presentes aqui no plenário da Câmara hoje à noite, entre elas o prefeito Eduardo Paes, que acabou de sair, ele participou, ele foi para um compromisso e deixou ainda agora aqui a mesa. A cerimônia começou, como vocês podem ver, por volta das 7 horas da noite, com o plenário lotado. Jorge Felipe tem 71 anos, está no seu 8º mandato como vereador e foi presidente da Câmara Municipal do Rio por 6 mandatos consecutivos. Ele nasceu e foi criado em Bangu, na Zona Oeste, e é formado em Direito. Esta noite, ele recebe o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal do Rio, por iniciativa do vereador Carlos Caiado, atual presidente da Câmara, e de outros 22 vereadores que são coautores desta homenagem. Na sua gestão como presidente da Câmara, Jorge Felipe criou, entre outras coisas, o portal da Transparência e a Controladoria Geral da Câmara de Vereadores, dando transparência à gestão administrativa do Legislativo Carioca. Como vereador, é autor de leis importantes, como a que regulamenta o serviço de táxi do município, da lei que tornou obrigatório o assento prioritário nos transportes públicos para deficientes, idosos e gestantes, e ainda da lei que estabelece o turno único nas escolas do município do Rio. Antes da cerimônia, nós conversamos com o homenageado, também com o ex-vereador Tiago Carribeiro, atual conselheiro do Tribunal de Contas do município, que também está presente, e com o autor da homenagem, o atual presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Caiado. Vamos ouvi-los. O presidente Jorge Felipe, na verdade, um eterno presidente da casa, na sua história de vida pública, merece muito essa Câmara Municipal, que eu tenho a honra de ser um dos condutores, né, o autor principal, de homenageá-lo na maior comenda nossa, medalha Pedro Ernesto, 8 mandatos como vereador, 12 anos como presidente da casa, teve a importância de ter discutido inúmeros projetos de importância para a cidade, ter comandado, liderado, e a gente até agradece muito por tudo que ele fez pela nossa cidade, e fora isso também uma pessoa muito carinhosa com todos, que merece esse nosso respeito, nosso reconhecimento. Depois de um pouco mais de 6 meses de ter saído dessa casa, eu tenho a felicidade de retornar para dar um abraço no vereador e no ser humano, entre aqueles que eu tive mais oportunidade de conhecer, de ser uma pessoa cordial, educada, respeitosa, que é o vereador Jorge Felipe. Ao longo de 30 anos, eu vivia a oportunidade de prestar homenagem às pessoas, reconhecer a sua história, a importância do papel que elas desempenham para a cidade, para o Estado, para o país, né? Os exemplos dignificantes que elas dão. Eu hoje sou objeto de uma homenagem, mas na verdade essa homenagem não é para mim. Essa homenagem é para todos aqueles que ao longo da minha vida trabalharam, se empenharam para que eu chegasse aqui. É um vereador de muita história, de muita realização para a sociedade, de muita luta pela democracia, pelos direitos da população, olhando sempre para a população mais pobre, mais humilde, um homem com enorme compreensão da cidade, com enorme capacidade de construção de consenso, de articulação política. Eu tive a honra de ter o Jorge como presidente da Câmara Municipal durante 2 mandatos, meus 2 primeiros mandatos. Ele foi o grande parceiro nas transformações que nós conseguimos produzir aqui no Rio de Janeiro. Então, para mim, é uma alegria enorme poder estar aqui abraçando o Jorge Felipe, homenageando o Jorge Felipe. E quantas homenagens fizeram o Jorge Felipe vão contar com a minha presença e minha parceria.
Após quase 4 meses de funcionamento, o posto de vacinação da Câmara Municipal encerra as atividades. A decisão foi da Secretaria Municipal de Saúde, que vai concentrar a aplicação das doses nos hospitais da cidade. No total, foram aplicadas mais de 13 mil doses do imunizante contra a Covid-19 e a gripe. O repórter Sérgio Costa acompanhou como foi o último dia de funcionamento. Evelyn, aos 36 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 só agora. Ela estava com medo e só decidiu se vacinar depois do aparecimento de uma nova variante. Tive também o Covid, me recuperei e achei que não havia necessidade de me vacinar. Hoje eu vejo que, assim, por essa nova variante, né, novamente surgindo, eu vejo a importância de a gente evitar a propagação do vírus. Ela faz parte das mais de 13 mil pessoas vacinadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em agosto, foi criado este posto no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Recentemente, o local também foi cenário da vacinação contra a gripe. Antes do encerramento das atividades, muitas pessoas procuraram ser imunizadas. Eu tenho muito nervoso, mas mesmo assim vim tomar, né? Tem que tomar. Se prevenir cada vez mais. Quanto mais se prevenir, melhor é. Depois de 4 meses de trabalho, a homenagem aos profissionais de saúde, voluntários, estagiários, enfermeiros, médicos, responsáveis por um dos momentos mais esperados pela população. Todos eles foram protagonistas de uma história de solidariedade, de uma iniciativa humanitária. Então hoje, olhando para trás, é realmente gratificante entender que a gente, ao longo do processo, conseguiu fazer o melhor de acordo com as informações que a gente tinha no momento, entender que a gente conseguiu preservar, né, a saúde, tanto dos servidores da casa, quanto servir de exemplo, quanto também ter essa preocupação dentro da nossa vida social, né? Eu não esperava que a gente fosse conseguir fazer todas essas vacinas, foram 13 mil vacinas num espaço curto e que podemos trazer a alegria de muita gente, né? É uma sensação assim de dever cumprido, né, da nossa missão mesmo, como ser enfermagem, né, auxiliar técnico e enfermeiro. Fizemos a nossa parte e contribuímos para essa sociedade. Sensação de dever cumprido, com metas superadas. Gratidão em relação a toda a equipe que trabalhou, toda a equipe que se esforçou e se colocou à disposição para fazer esse programa de vacinação aqui na nossa Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A gente fica muito orgulhoso de ter desenvolvido com destreza aí essa nobre missão e me sinto muito orgulhoso com isso. A Câmara foi mais um braço aí nessa nossa corrida aí para garantir a cobertura vacinal da população. Eles receberam moções de louvor e reconhecimento e diplomas de reconhecimento e gratidão aos trabalhadores que participaram das atividades essenciais durante a pandemia. Mais de 13 mil pessoas vacinadas, isso é salvar vidas, dedicação à humanidade, dedicação ao próximo. Então a gente se sente muito feliz por estar sendo o condutor dessa homenagem, registrando todos aqueles que contribuíram e muito para que a gente pudesse ter mais de 13 mil pessoas vacinadas. E a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a suspensão da vacina contra a gripe. O motivo é a falta do imunizante. Após a convocação feita pelas autoridades de saúde, as pessoas passaram a ir aos postos para tomar a vacina contra a gripe. A procura foi tão acima do esperado que os estoques acabaram. Por causa disso, a vacinação foi suspensa. A previsão é que o estado receba cerca de 200 mil doses ainda nesta noite. Desse total, 160 mil serão encaminhadas para a cidade. De acordo com a nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento deve ser retomado amanhã, a partir do meio-dia. A Prefeitura anunciou que o planejamento para o Réveillon e Carnaval estão mantidos, mas não descarta o cancelamento das festas caso surjam casos da variante Omicron. O estado do Rio não tem nenhum caso notificado da nova variante Omicron. Mesmo assim, as autoridades estão em alerta. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu aviso para que os municípios aumentem a atenção em relação aos viajantes. Quem apresentar quadro gripal nos últimos 14 dias precisa fazer o exame PCR.
O governador Cláudio Castro esteve em Brasília para reforçar maior pedido de fiscalização na chegada de turistas. O comitê científico da cidade se reuniu e decidiu que, por enquanto, não será necessário alterar nenhuma medida restritiva, mas recomendou a apresentação do comprovante vacinal para a hospedagem. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes disse que o Réveillon e o Carnaval estão mantidos, mas podem ser cancelados caso haja uma piora no cenário da Covid-19. Eu garanto que o Rio está pronto para realizar os principais eventos de 2022, que são muito importantes para a nossa cultura, para a nossa economia e a vida da nossa cidade. Ainda assim, eu quero lembrar que ter planejamento para um evento não significa necessariamente que ele vai ser realizado. Afinal, é plenamente possível cancelar o que foi planejado. Mas a gente está fazendo o dever de casa e na torcida, sim, para que o cenário favorável que a gente tem hoje se mantenha. E no próximo bloco você vai conferir os destaques da sessão plenária. A gente volta já já. Durante a sessão plenária desta terça-feira, parlamentares aprovaram um projeto de lei que cria medidas contra o mau uso dos recursos públicos. Esse foi apenas um dos projetos aprovados. Veja na reportagem de Renato Chapô. A sessão começou com a aprovação em segunda discussão do projeto de lei complementar que trata da adoção de medidas de prevenção e mau uso de recursos públicos na contratação de empresas pela administração pública municipal. São medidas simples e, em boa parte delas, estão sendo utilizadas pela atual prefeitura, da Secretaria de Integridade, da Secretaria de Governo, mas que nós temos que transformá-las em políticas de Estado, para que elas não possam ser feridas no futuro. Aprovado em primeira discussão, o projeto que altera o artigo 33 da Lei Orgânica do Município e proíbe a fabricação e a comercialização de armas de fogo e munição, além da fabricação, comercialização e uso de fogos de artifício ou similares no município do Rio. Esse projeto a gente já vem trabalhando desde 2018, né? Porque a gente entende que os fogos trazem muito malefícios, não só à vida dos nossos animais, mas também das pessoas. Que esse evento seja bom, seja agradável para todos, tanto para aqueles que estão participando do evento, quanto para aquelas pessoas ou aqueles animais que estão no entorno do evento, nas suas casas, nas suas moradias e que são, infelizmente, muito afetados com o barulho. O Parlamento continuou a discussão nesta terça-feira do projeto de lei complementar do Executivo que cria condições para a reconstrução da Casa de Shows Canecão, criada em 1967 e que fechou as portas no ano de 2010. O Canecão funcionava no campus da Universidade Federal do Rio, em Botafogo, na zona sul da cidade. De acordo com a Prefeitura, para que o local possa funcionar como um espaço multicultural, são necessárias transformações no zoneamento urbano da região. É claro que simplesmente ter o ex-Canecão ali, hoje em dia, como habitação de ratos, baratas e ruínas, não é adequado. Tem que ser superada essa situação, mantendo a Casa da Ciência, os espaços arbóreos, a vegetação, inclusive espaço de migração de aves. Não pode ser um prédio estranho. Nós estamos falando de um novo Canecão, de um novo equipamento cultural à altura da cidade do Rio de Janeiro, que esteja disponível para a colocação de iniciativas culturais de pequeno, médio e grande porte. Será uma grande obra para a cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado e volta em segunda discussão. A ideia é que a Comissão de Urbanismo apresentará um substitutivo para que o projeto fique ainda melhor adequado realmente às necessidades e que a gente possa, no final, aprovar esse projeto e recuperar esse importantíssimo equipamento cultural que fez história na nossa cidade. Os vereadores aprovaram também a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto para o cantor e compositor Pretinho da Serrinha e para os blocos de carnaval Cordão do Boitatá e Escravos da Mauá. Os direitos trabalhistas dos servidores do município na área da saúde e assistência social foi o tema do debate público promovido nesta terça-feira pelo vereador Raimon.
O encontro reuniu representantes de sindicatos, confederações e do Poder Legislativo Estadual. Foram discutidas, entre outros temas, as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da assistência social e as garantias de direitos para a categoria. As mudanças trazidas pela reforma trabalhista que impactam esses profissionais também foram debatidas. Essa Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, ela sempre foi voltada, para a luta da sociedade, para a luta dos servidores, dos trabalhadores. Então, está de parabéns e eu não poderia deixar de estar aqui hoje. Para o vereador Raimon, o tema precisa ser amplamente analisado com a sociedade. Fizeram uma reforma trabalhista em que retiraram o direito dos trabalhadores e, ao retirar o direito dos trabalhadores, também diminui a potência das políticas públicas. O coração do nosso debate é a implementação de políticas públicas e, por isso, a força sindical é tão importante. No encerramento da campanha Novembro Negro, a Prefeitura do Rio lança o edital Territórios Antirracistas para incentivar projetos artísticos e sociais que visem as práticas de igualdade racial. No total, serão distribuídos prêmios no valor de R$200 mil. O edital Territórios Antirracistas foi lançado nesta terça-feira pela Prefeitura do Rio e faz parte das comemorações do Mês da Consciência Negra. O evento aconteceu no Museu do Amanhã e marcou o encerramento do primeiro Novembro Negro do Rio. O objetivo do edital é apoiar projetos culturais, artísticos e sociais que tenham como objetivo incentivar práticas antirracistas e promover a equidade racial na cidade. Nós apresentamos ao prefeito uma série de ações que foram validadas por ele e que, uma vez eleito, tivemos a oportunidade de começar a colocar em prática. O Novembro Negro foi uma dessas ações, ou seja, termos um mês dedicado a uma série de atividades e iniciativas, e cabe à Secretaria de Governo, justamente por termos na nossa estrutura a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, a coordenação de todas essas ações. No total, serão distribuídos R$200 mil em 5 prêmios de R$20 mil e outros 10 prêmios de R$10 mil. Para concorrer ao edital, os participantes deverão ter experiência comprovada em projetos de promoção da igualdade racial. As 15 organizações da sociedade civil contempladas vão apresentar ações que poderão acontecer de maneira presencial, online ou híbrida. E para garantir o acesso democrático à cultura, 60% delas deverão ocorrer nas zonas norte e oeste da cidade. Essa iniciativa foi desenvolvida pela Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial. Projeto estimulado por emenda, e é importante dizer que foi estimulado por emenda, porque mostra que também há um legislativo compromissado com essa pauta. É o primeiro edital que uma Coordenadoria Executiva de Promoção de Igualdade Racial... Na cerimônia, o prefeito Eduardo Paes também assinou o decreto que cria o Círculo do Valongo, uma parceria da Secretaria de Governo e Integridade Pública com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Eu fico muito feliz da gente poder estar aqui em 2021, 11 anos depois que nós iniciamos esse processo de revitalização da região portuária, na verdade 12 anos, a gente iniciou já no primeiro mês de mandato esse esforço, esse trabalho de revitalização dessa região, colocando essa revitalização, esse reencontro com as origens da nossa cidade na pauta da cidade, na agenda da cidade, na agenda política da cidade. É muito bom a gente ver que cumprimos com a missão. A Prefeitura e o Unicef assinaram um acordo nesta terça-feira para ampliar a busca ativa de crianças e adolescentes longe da escola. Mais de 25 mil alunos estão nesta situação. O documento estabelece um conjunto de estratégias que devem ser implementadas nos próximos 3 anos para ampliar as ações de combate à evasão escolar, como a garantia de oportunidades de educação, formação e trabalho para os adolescentes e jovens de 14 a 24 anos mais vulneráveis. A parceria entre a Prefeitura e o Unicef já está em andamento. Nos últimos meses, a Secretaria Municipal de Educação vem utilizando uma plataforma desenvolvida pela instituição para identificar crianças e adolescentes fora da escola. Os dados são compartilhados entre as equipes da Prefeitura. A prioridade é recuperar os alunos sumidos.
Em outubro, 25 mil estudantes não tinham nenhuma interação com a escola, apesar de matriculados, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Escola é local de aprendizagem, é local de acolhimento, é local de alimentação adequada. E a gente precisa resgatar cada aluno que ficou afastado das nossas escolas, especialmente devido à pandemia. E a Unicef tem um papel fundamental nisso, através da sua plataforma de busca ativa, da sua metodologia específica para isso, e tem nos ajudado bastante. Então, com esse memorando agora, deixa muito clara essa parceria para os próximos 3 anos, não só com a educação, mas também com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Governo como um todo conduzindo esse processo, para que a gente consiga colocar o Rio de Janeiro como referência também no processo de busca ativa escolar. A cerimônia foi na Escola Municipal Gene Gomes, no Rio Comprido. Em 2021, a unidade recuperou 77 dos 88 alunos sem interação. A representante do Unicef destacou o esforço da cidade para reabrir a rede de ensino e ressaltou a importância da união entre governo e sociedade para garantir que os alunos terminem o ano e estejam matriculados em 2022. Rio de Janeiro foi uma das cidades que abriu as escolas, foi uma das primeiras cidades que abriu as escolas. Então, realmente fazendo esse esforço, que a escola ela só tem que fechar em último recurso, tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir. E o Rio de Janeiro fez esse esforço, atuando um pouco também como uma locomotiva para o resto do país, porque é fundamental que as escolas elas estejam abertas para crianças e adolescentes. A evidência sempre mostra que não existe correlação entre a abertura da escola e o aumento da pandemia, pelo contrário, elas são mais protegidas no âmbito escolar. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje com o tema 40 anos de luta contra a AIDS. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.